que é que a avó Helena ficou com tonturas só por se ter levantado para ir buscar o controle remoto da televisão? E o avô Manuel procura os óculos que estavam o tempo todo na testa? Pequenas coisas como essas são fáceis de atribuir à idade, mas, por vezes, escondem doenças sérias. Hoje vamos analisar as 7 doenças mais comuns na população idosa, como notar os sinais de alerta a tempo e o que fazer para não perder o momento certo. Vai surpreender-se ao descobrir quais os sintomas que muitas vezes ignoramos. Depois dos 60 anos, o corpo começa a fraquejar. O sistema imunitário fica mais fraco, os músculos menos elásticos, os ossos mais frágeis. Mesmo uma constipação comum pode transformar-se em complicações sérias. Mas o mais importante é que as doenças mudam de cara. O que na juventude parecia pouca coisa, na velhice pode ser o primeiro sinal de um problema sério. Entender onde termina simplesmente a idade e começa a doença, é isso que é importante. Hipertensão, o assassino silencioso que não faz barulho. Hipertensão é quando a pressão arterial está consistentemente acima do normal. Mas o problema é que a pessoa pode não sentir nada. Ela anda, trabalha na horta, resmunga da televisão. E a pressão está a 180. Isto acontece porque o corpo habitua-se aos números altos e não dá um sinal de alerta imediato. Em idosos, a hipertensão manifesta-se frequentemente como dores de cabeça, especialmente na nuca ou nas têmporas, sensação de peso na cabeça, zumbido nos ouvidos ou até um som, como se estivesse dentro de um aquário, vermelhidão no rosto ou no peito, ritmo cardíaco acelerado, irritabilidade, suores. Muitos atribuem isto ao tempo ou ao facto de terem ficado nervosos. Mas na realidade, é um pico de pressão. E o mais perigoso é que a hipertensão danifica os vasos sanguíneos no cérebro, rins e coração. Um dia pode ser o último, se não souber o que se passa por dentro. Exemplo: a senhora Joana, já com alguma idade, queixava-se de tonturas e enjoos de manhã. Tomou um comprimido para o estômago, mas não ajudou. A pressão arterial era 200/110. Felizmente, a filha dela, Marta, insistiu em medir. Conclusão: se houver sequer um sintoma suspeito, arranje um aparelho de medir a pressão e meça-a de manhã e à noite. Isto não é paranoia, é cuidado. Artrose e osteoporose. Não é só velhice nos joelhos, é comum ouvir: tenho apenas dores nas articulações, é da idade. Mas na realidade, pode ser artrose. E isso já é um diagnóstico, não uma desculpa. Artrose é quando as articulações se desgastam. As cartilagens ficam gastas. Os ossos começam a esfregar uns nos outros. O que sente a pessoa? Dor ao movimentar-se, especialmente de manhã ou depois de estar em repouso. Estalidos nos joelhos, nas ancas, nos dedos. Rigidez, principalmente depois de dormir ou descansar. Cansaço ao andar muito tempo, mesmo dentro de casa. Agora adicionemos a osteoporose e temos um problema a dobrar. Osteoporose é quando os ossos perdem densidade. Ficam porosos e frágeis, como esferovite. Além disso, pode desenvolver-se durante anos sem dor. E de repente, a pessoa inclina-se, levanta uma panela, espirra, e acontece uma fratura. As fraturas do colo do fêmur são especialmente assustadoras. Não é apenas dor, pode deixar a pessoa acamada por muito tempo. Exemplo: o avô Antônio escorregou na casa de banho, bateu ligeiramente. Parecia nada. 2 dias depois, inchaço, dor, raio-x, fratura por compressão de uma vértebra. Simplesmente porque os ossos estavam enfraquecidos. Conclusão: se as articulações estalam e a pessoa tem medo de subir escadas, não espere. Faça um raio-x, análises ao sangue para cálcio e vitamina D. Adicione exercícios leves e uma alimentação que ajude os ossos. Diabetes. Quando o doce faz mal, mesmo sem açúcar. A diabetes tipo 2 é algo que fica silencioso por muito tempo. Chega devagar, sem ser notado. E quando os sintomas já são claros,
As alterações no corpo já estão bem avançadas. O que deve notar? Sede constante, mesmo à noite. Idas frequentes à casa de banho. Pele seca, especialmente nas mãos e nos pés. Cansaço inexplicável, como se a bateria estivesse a acabar. Cicatrização lenta de feridas e arranhões. Comichão na zona íntima. Perda ou ganho de peso repentino sem motivo. Muitos pensam: o meu açúcar está normal, eu nem como doces. Mas não se trata apenas de doces. Trata-se de como o corpo assimila a glicose. Nos idosos, a sensibilidade à insulina frequentemente diminui, e o pâncreas fica sobrecarregado e enfraquece. Exemplo: o senhor José, com 67 anos, perdeu 10 quilos em 6 meses. Ficou contente, mas depois a pressão começou a baixar. Apareceu dormência nos dedos. O diagnóstico: diabetes tipo 2, em estado avançado. Conclusão: pelo menos uma vez por ano, faça análises ao sangue para o açúcar e hemoglobina glicada. É simples, é rápido. Pode salvar pernas, rins e visão. Doença de Alzheimer. Não é só esquecer-me de tudo. Todos nós, por vezes, esquecemos algo. Onde estão as chaves? Onde pusemos o controle remoto? Porque fomos à cozinha. Isto é normal. Mas se o esquecimento se torna algo do dia a dia, já pode ser um sinal de alerta. Alzheimer é uma doença do cérebro que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Desenvolve-se lentamente, às escondidas, e no início parece apenas: bem, é da idade, o que queriam. Sintomas a que deve estar atento. A pessoa esquece eventos recentes, mas lembra-se perfeitamente do que aconteceu há 30 anos. Repete a mesma pergunta várias vezes seguidas. Não reconhece locais familiares ou perde-se a caminho de casa. Tem dificuldade em encontrar as palavras numa conversa normal. O comportamento muda. Irritabilidade, isolamento, desconfiança. Exemplo: a avó Sofia começou a confundir a hora do dia. Podia acordar à noite e preparar-se para ir às compras. Parecia não ser grave, mas um dia, simplesmente não conseguiu lembrar-se do nome da vizinha com quem convivia há 10 anos. Conclusão: não entre em pânico ao primeiro sinal. Mas se o esquecimento atrapalha a vida, é motivo para consultar um neurologista. Nas fases iniciais, existem medicamentos e programas que atrasam a progressão da doença. Acidente vascular cerebral, AVC. Não pergunta se está pronto. AVC é uma perturbação aguda da circulação sanguínea no cérebro. Mais simplesmente, o sangue deixa de chegar a uma parte específica do cérebro, e as funções começam a desligar. Importante: o AVC pode acontecer de repente, sem aviso, mas muitas vezes dá sinais. É importante não os perder. Aqui estão esses sinais. De repente, dormência num braço, numa perna ou em metade do rosto. A fala fica arrastada, como se a pessoa estivesse bêbada. A coordenação fica comprometida. É difícil segurar objetos. Um olho não vê, ou a visão fica dupla. Tonturas, fraqueza, perda de consciência. Existe um teste simples. Peça à pessoa para sorrir, levantar os 2 braços e dizer uma frase simples. Se uma das 3 coisas não for possível, ligue imediatamente para a emergência médica. Quanto mais rápida for a reação, maiores são as hipóteses de a pessoa recuperar. Exemplo: o avô João começou a falar com a boca cheia de papa, deixou cair a colher. O filho dele, Ricardo, achou que estava apenas cansado. Mas o neto, Tiago, que tem 12 anos, reconheceu os sintomas de AVC e chamou a ambulância. 1 hora depois, o avô já estava nos cuidados intensivos. Conclusão: em caso de suspeita de AVC, não espere que passe. Cada minuto conta para saber se a pessoa vai voltar a andar e a falar, ou não. DPOC. Não é só uma tosse por causa do tempo. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Parece assustador, e sim, é realmente perigosa. É muitas vezes confundida com restos de constipação ou bronquite crônica, principalmente em quem fumou no passado, mesmo que tenha parado há 20 anos. O que deve notar? Tosse constante com expectoração, especialmente de manhã.
falta de ar mesmo com esforço mínimo, sensação de que falta o ar, mesmo em repouso, respiração sibilante, pieira, constipações frequentes, bronquites prolongadas. Exemplo: a senhora Clara deixou de ir à loja a pé. Diz que está cansada. Na realidade, simplesmente não conseguia respirar ao subir as escadas. Achava que era problema do coração, mas afinal, era DPOC. Conclusão: se a tosse dura mais de um mês, não é brincadeira. Faça uma espirometria. Consulte um pneumologista. Nas fases iniciais, a DPOC pode ser controlada. Depressão: disfarça-se de cansado da vida. Nos idosos, a depressão não se manifesta apenas como choro e tristeza. É silenciosa, passiva, discreta, e muitas vezes os familiares interpretam-na como apenas ficou mais resmungão ou cansou-se de tudo. Aqui está o que deve notar. A pessoa isola-se, não quer conviver, perde o interesse pelas atividades que gostava, diz que a vida acabou, que não vale a pena. Tem o sono perturbado, falta de apetite, perda de peso. Pode queixar-se de dores, mas os médicos não encontram nada. Exemplo: o avô João começou a olhar para o nada à noite. Deixou de ligar aos netos, não vai passear, nem sequer liga à televisão. Passa o tempo a dormir. Ninguém pensou que fosse depressão, até ele dizer que não via sentido em acordar. Conclusão: se o seu familiar ficou diferente, não ignore. Converse. Ou melhor, leve-o a um psicoterapeuta. Na idade dos 60 anos ou mais, a depressão é frequente e exige a mesma ajuda que qualquer doença física. E aqui está o grande ponto: estas doenças raramente aparecem sozinhas. Muitas vezes, a hipertensão, a diabetes e a depressão desenvolvem-se ao mesmo tempo, e cada uma agrava a outra. Cansaço pode ser um sintoma de pressão alta, de diabetes e de depressão. É como um puzzle em que é importante ver a imagem completa. E, infelizmente, precisamente por causa da sobreposição de sintomas, os médicos podem começar a tratar o que não é. E tudo podia ter sido diferente se a conversa tivesse começado a tempo. Não ignore nem mesmo os pequenos pormenores, porque por vezes, esses pequenos pormenores são o primeiro fio condutor para ajudar a pessoa a sair de uma situação difícil. A velhice não é fraqueza, é experiência. Mas mesmo uma pessoa experiente precisa de ajuda. Hoje ficou a conhecer 7 doenças a que deve estar atento se cuida de idosos. Obrigado por assistir até ao fim. Se este vídeo foi útil, apoie-nos com um like e uma subscrição. E agora, diga-nos nos comentários: já se deparou com estes sinais nos seus familiares? O que fez para os ajudar?